Como diria já o poeta greco-romano Alexandre Pires, O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? rapaziada, esse papinho de liberdade de expressão é o papinho mais... é a desculpinha mais esfarrapada, a desculpinha mais bosta pra você tentar falar as merdas que você quer falar, mas não tem coragem de falar assim, tá ligado? Solto, assim, em público, com tranquilidade. Então, pra mim, rapaziada, eu vou dizer pra vocês, liberdade de expressão, ela existe, ninguém vai impedir você de falar nada. Mas o que vocês têm que saber é o que é dito, por exemplo, lá na terra da onde eu vim, Caçapava, minha terrinha, que é o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Simples assim, certo? Você tem total direito de falar uma groselha, ninguém vai te impedir disso. Você também pode pular da ponte, ninguém vai te impedir disso. Ah, mas se eu pular eu morro. Então, a questão é o que vem depois, tá ligado? Do que você fala. E eu analisei as últimas 4 lutas destes dois lutadores. Jean Silva, o cachorro louco da nova geração, contra Bryce Mitchell, o bigodinho que se traveste de homem de Deus aí pra ficar espalhando merda pelo mundo. E a questão é a seguinte, rapaziada, eu só digo pra vocês, esse papinho de liberdade de expressão pra mim é aqui, ó. Tanta coisa boa pra você defender, você vai defender um cara desse? Então, rapaziada, justamente hoje eu vou dizer todos os motivos pelas quais eu quero que o Jean Silva nocauteie com requinte de crueldade, certo? E também vou explicar por que que isso vai acontecer, já te dando spoilers, certo, rapaziada? Bryce Mitchell, Jean Silva, aqui no MMA Pirata, analisados com tranquilidade e muita precisão, porque eu estudei a caceta pra conseguir trazer pra vocês aqui mais um vídeo, certo? Eu me chamo Gabriel Mota, seja bem-vindo, bem-vinda à tripulação do MMA Pirata. Rapaziadinha, é o seguinte, é simples e direto. O Bryce Mitchell é um excelente wrestler, quer dizer, um excelente grappler, mas ele não é tão bom no wrestling, eu vou dizer pra vocês. Quando ele tá na instância de canhoto, eu digo com muita tranquilidade, todos os bons atletas que ele enfrentou, que ele venceu na base de queda e grappling e jiu-jitsu, ele começou na base espelhada ali, trocou de base e tal, mas quando ele quer quedar, ele fica na base de canhoto, joga ali no single leg, jogando a cabeça pra fora e tentando girar ali no eixo pra conseguir fazer o cara tropeçar. Então, sempre que o Bryce Mitchell estiver na instância de canhoto, provavelmente ele vai tentar uma queda, porque o boxe dele é jab direto, até que rápido, tá? E ele chuta também mais nessa instância, quando ele tá nessa instância, chuta com a perna de trás, chuta alto, dá chutes retos ali, mas ele se afoba muito nessa trocação, ao ponto de não conseguir dar tanta sequência, assim, é um jab direto bem basicão, bem tranquilo até, não vou falar que é ruim, mas é um jab direto e mais nada que ele tem de boxe, chute também, chutes isolados, sem tanta potência, e o esquema dele é jab direto e single leg, ou então jab direto, tenta ali fazer o cara gostar da trocação, e aí quando o inimigo dele, o adversário dele ganha confiança na trocação, é quando ele tenta quedar nesse estilinho, e é só essa queda basicamente que ele tem. Single leg, caindo ali, normalmente pra direita, com a perna direita na frente, na instância de canhoto, certo? Além disso, quando ele tenta ali muita coisa, muita travada, muito grappling, principalmente na grade, normalmente ele começa a perder força e velocidade, principalmente ali depois de 1 minuto, mais ou menos ali, fazendo muita força, ele tende a sair do clinch ali, ficar um pouco ofegante, mas ele se recupera, porém ele perde velocidade nesses pontos, e aí também é uma boa hora dele ser atacado. Também tem o lance ali de uma guardazinha assim, que principalmente contra o Ilia Topuria, ele levantava, ele ia defender golpe reto, ele fazia assim, o golpe tá vindo nessa direção e ele fazia assim, ou fazia assim, imagino, com medo de vir cruzados ou chute alto. E normalmente, mesmo quando ele defende certo, os golpes retos é o que pegam ele com mais precisão, certo, rapaziada? Eu andei errado, eu pisei na bola. Rapaziada, agora é hora do novo cachorro louco. Eu vou ser muito sincero com vocês, e isso pode até fechar portas aí para futuras entrevistas, imagino eu, mas eu não sou muito fã do estilo do personagem do Jean Silva ali. Eu não sei se é um personagem, sei lá o que ele pensa disso, mas máximo respeito, mas eu não sou muito fã disso, infelizmente não sou muito fã disso, não é questão de não gostar do caráter e da pessoa, mas não sou tão fã daquele lance de chora, depois não chora, depois cai no chão, depois ri, depois não sei o que, esse lance aí de loucura, principalmente para mim aí que tô com a saúde mental aí em dia, tratada, medicada, tranquilizada, não é muito meu tipo, mas eu acho que quando ele mandou um fuck Bryce Mitchell e pulou e começou a xingar e terra plana, rapaziada, liberdade de expressão, rapaziada. E outra, a gente já viu tanta coisa muito pior, tipo, muito pior, a gente vê coisa pior toda semana. Kobe estão falando de gente morta em 2 lutas seguidas, ninguém falou um A, todo mundo aí achou lindo, achou louco, nossa, o cara é ousado, blá 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 blá.
cara só mandou ele se fuder em inglês, rapaziada. Simples assim. Mas vamos falar de luta. O que vocês querem saber é como que o Jean Silva vai nocautear e eu digo pra vocês. No chute eu não acho uma boa ideia, tá? Chute baixo ali, o vigia aí, máximo respeito ao trabalho dos vigia noturno aí de bairro. Chute baixo eu acho que é mais o caminho, mas teria que ser principalmente quando ele tá na base de canhoto pra evitar que ele entrasse. Um chute ali por fora, fazendo ele girar no eixo, já vai atrapalhar muito a queda dele, a entrada de queda dele. Outra coisa, chute alto não é uma boa, porque ele vai deixar a perna exposta, a perna que estiver no chão vai estar exposta pra receber um single leg. Então, rapaziada, assim como eu disse, falando sobre a luta do Bryce Mitchell, golpes de mão, jab direto, rápido. Principalmente o Jean Silva, normalmente ele joga ali com a mão esquerda na frente por cima da mão do adversário. E quando ele toca, ele meio que sabe onde a cabeça do adversário tá pra ele jogar. Esse é um golpe que pra mim vai ser essencial nessa luta, porque o Bryce Mitchell se corta fácil, se machuca fácil, não se defende também de golpes retos. E principalmente esse tipo de golpe vai afastar o Bryce Mitchell, porque ele assusta quando ele recebe muito golpe. Ou então, quando ele recebe um primeiro golpe ali, o segundo não pega, é quando ele entra naquele single leg que eu falei tanto. Golpe na cintura, entrada com o cotovelo assim, que o Jean Silva gosta de entrar, acho que é muito bem-vindo nessa hora. Porém, o Jean Silva tem um jab, um direto, que por vezes ele dá um jab e aí na hora de jogar o direto ele joga todo o corpo em avanço, em investida pra frente, e isso pode fazer com que a mão dele até acerte, mas também faz com que ele facilite o contato peito com peito ali, mamilo com mamilo, o terror do Bryce Mitchell, que é um cara que morre de medo que alguém broque o bico dele com cerol, certo? Mas a questão é que nesse momento da investida eu não acho uma boa ideia, porque também pode vir um single leg. Então é bater e sair, porque eu acho que nisso é o suficiente para a mão do Jean gerar um knockdown. E ele é um pouco mais baixo, ele tem menos envergadura, tanto de mão quanto de pé, em relação ao Bryce Mitchell. E isso pode favorecer para que ele defenda melhor as quedas ou veja a queda vindo. Então, mão é o suficiente, na minha visão, para vencer essa luta. Ficar pulando, dando joelhada voadora, dando joelhada voadora que termina em chute, aquela chicotada de chute dele, não é uma boa ideia. Show aqui não vai precisar, ele não vai precisar ficar fazendo firula e graça para dar show, porque no jab e no direto ele vai sangrar o Bryce Mitchell, se Deus quiser, machucar o Bryce Mitchell, se Deus quiser, e também ele vai nocautear o Bryce Mitchell, se Deus quiser, na base do boxe, simples, direto, calando a boca do nazista. Certo, rapaziada? E bom, rapaziada, vocês têm total liberdade de expressão para escreverem o que vocês quiserem aí, ó. Já tô com a minha pipoquinha aqui, que eu tava assistindo ali o Bryce Mitchell levar murro do Topuria. Tava assistindo também ele ali apanhando do Josh Emmett, que é um cara que eu gosto de ver lutar. Infelizmente perdeu, tá velho, tá acabado, mas fez o cara convulsionar. E foi uma cena linda. Eu não tenho vergonha de falar não, que dó eu não tenho, tá ligado? Você tem total liberdade de expressão de comentar aí, mas eu espero que você seja respeitoso, porque você pode ser desrespeitoso, mas é sempre o mas, né? O que vem depois? Então seja consciente, pare de defender gente que não precisa, tá ligado? Gente, tem tanta coisa pra você defender no seu bairro, na sua casa, na sua vida, na sua saúde, na sua espiritualidade, tá ligado? E você vai querer defender o cara que bateu palma, um cara que matou milhões de pessoas? Precisa, na moral, precisa. Tanta coisa pra você defender, sei lá, paz nos estádios é mais importante do que você tentar garantir a liberdade de expressão de um cara que já tem a liberdade de expressão pra falar a merda que ele falou. E ele falou, então já tá dito. Ninguém pediu o cara de falar isso. Simples assim. Certo, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Um beijo pra minha sereia, que me ensinou a fazer pipoquinha da hora. Certo? E parem de falar merda. Perfect.